Hoje responderei uma das principais dúvidas com relação à fertilização in vitro, que é a duração dessa jornada. Para entendermos melhor essa abordagem, a gente tem que entender que são várias etapas numa fertilização in vitro. E desta forma, então, a gente entende o contexto, toda a duração, tudo que vai acontecer. Eu sou Alessandro Schufler, médico, ginecologista, especialista em reprodução assistida pela Associação Médica e Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Me acompanhe nesse vídeo e daremos todo esse direcionamento para que você entenda muito bem em quanto tempo isso vai acontecer para você obter o teu sonho. Para a gente entender o quanto tempo demora uma fertilização in vitro, né, também tem que entender um pouco antes disso, né, que é o diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico demora um mês, 45 dias, né, tem um dos exames que a gente faz em todos os pacientes que chama cariótipo, é o estudo genético desse casal. Isso às vezes é um teste demorado, mas ok, é melhor você estar pisando em solo firme antes de começar um tratamento de fertilização in vitro. Uma vez que você começou esse tratamento, é muito comum também a gente fazer o que a gente chama de pré-tratamento, na realidade. No ciclo precedente ao da fertilização in vitro, a gente começa com a medicação, por exemplo, no 20º dia de um ciclo precedente. Qual que é a ideia desse medicamento, desse pré-tratamento? Alinhar esses folículos, né? Para que você tenha todos de um mesmo tamanho, para que no ciclo seguinte, quando você for estimular, você dê a oportunidade de todos eles crescerem, né? E dentro do folículo está o óvulo, que é o gameta feminino que a gente está procurando para obter a nossa gravidez. Então, esse pré-tratamento pode ser começado na menstruação do ciclo precedente ou no 20º dia, mais comumente, medicamentos orais, injetáveis, tem várias abordagens, cada caso a gente pensa individualizado, exatamente para não ter um padrão para todo mundo, para que então você consiga individualizar aquele casal e assim ter a melhor resposta ao teu protocolo que você decidiu usar. Mas então a mulher fez esse pré-tratamento e ela menstruou. Né? Ela menstruou no dia 1º de algum mês, no dia 3 daquele mês a gente começa nosso estímulo da ovulação, que é ter mais folículo. Né? Naturalmente a mulher tem um folículo com um óvulo. Nós vamos fazer ter 5, 6, 8, 10. Claro que isso vai depender do potencial de cada ovário, de cada mulher. Existe um teto para cada paciente, a gente consegue definir isso através do exame que a gente fez prévio lá atrás. A gente já decidiu que dose de medicamento que a gente vai usar, qual medicamento que a gente vai usar. Dessa forma, então, a gente já tem uma ideia de quantos folículos, quantos óvulos teremos. No dia 3, então, a gente fez esse ultrassom transvaginal, tá ok, começa o estímulo da ovulação propriamente dito. Então, no dia 3, a primeira eco. A segunda no dia 8, por exemplo. Dia 10, dia 12. Em média, a gente consegue fazer em 4 ecografias esse acompanhamento de todo o crescimento folicular, esse manejo do crescimento folicular. No 14º dia do ciclo, então veja bem que a paciente menstruou no 1º dia do mês, 14 dias depois, ela já está, então, aspirando esses folículos. Né? Então, vem o anestesista na clínica, pega a veia dessa paciente, vai fazer ela dormir, ela não vai sentir dor, a gente aspira quantos folículos tiverem, guiado por um ultrassom transvaginal também. Nesse mesmo dia, o marido colhe, por exemplo, um sêmen, como num espermograma, caso não tenha espermatozoide, uma biópsia testicular, caso o paciente seja vasectomizado, por exemplo, funciona-se do epidídimo desse marido, desse testículo, também anestesiado, e desta forma, no dia 14, você vai estar injetando um espermatozoide no óvulo, por exemplo. Ok, você vai transferir esse embrião no 3º dia do ciclo ou 5º dia do ciclo. Depende de quantos embriões a gente está falando, de qualidade de embrião. Claro que a gente sempre tende a levar a blastocista um pouco mais à frente, no sentido de mecanismo de seleção. Você não melhora um embrião deixando mais tempo em cultura numa incubadora. Por mais que você confie na tua incubadora trigás, com determinadas características bastante importantes hoje em dia, mas o útero de uma mulher certamente é melhor do que a incubadora. Então a gente tende a levar a blastocista para você ter mais controle no processo, você saber mais o que pode estar acontecendo. Em alguns casos selecionados, no 5º dia, então dia 19 de um determinado mês, você vai biopsiar esse embrião. O embrião está em blastocisto, está com uns 80, 120 células mais ou menos, você vai tirar 3 a 5 células desse embrião e faz análise genética. Esse embrião ele é congelado e transferido no ciclo seguinte. Então, a jornada pode demorar aí 17, 19 dias com o embrião já no útero, né? Ou você congela esse embrião e transfere no ciclo seguinte. Você tendo transferido esse embrião, né, você vai fazer o beta-HCG 14 dias após a aspiração dos folículos. Né? Então, no dia 28 de um determinado mês, você já tem o teste de gravidez daquela paciente. Então, a jornada completa do tratamento propriamente dito
vai do primeiro dia da menstruação ao 28º dia. Assim você então conseguiu finalizar todo o tratamento. Claro, isso vai depender de cada mulher. Tem mulher que o ciclo é mais curto, mais longo, mas em linhas gerais é desta forma que funciona. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que possa ter a mesma necessidade que a tua, além de, claro, se inscrever no meu canal do YouTube. E até o próximo vídeo em busca de um beta positivo.